E aí, tudo bem? Você já ouviu falar em proporcionalidade? Tenho certeza que sim. Então não sai daí que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse conceito. É logo depois da vinheta. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, conceitozinhos aqui, as ideias de proporcionalidade, né? O que nós vamos tratar. É um assunto, digamos assim, um conhecimento matemático que é muito utilizado no nosso dia a dia, certo? Então, essas ideias de proporcionalidade. Seja ela quando você pega, por exemplo, um mapa que tem lá uma escala, né? Seja na hora de calcular certa quantidade aí, por exemplo, na hora de tomar um remédio, né? Que a dose do remédio ela é proporcional ao peso, né, da pessoa. Então, sempre a gente está utilizando essas ideias de proporcionalidade, ok? Então, o primeiro conceito, a primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui, né, na proporcionalidade é a ideia de razão, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa situação, problemazinho aqui. Diz que em um torneio de futebol foram aplicados, né, o total de 20 cartões, dos quais 16 foram amarelos. Né? Então, eu tenho o total, certo? Tenho o total de 20 cartões, ok? Tenho o quê? Cartões amarelos foram 16, ok? Obviamente, os outros 4 foram vermelhos, não é isso? Porque no futebol, ou é amarelo ou é vermelho, ok? Então, fica 4 aqui para ser cartões vermelhos, não é isso? Então, se eu pedir para vocês qual é a razão entre o número de cartões amarelos e o número de cartões vermelhos. Não é isso? Como é que vai ficar? Ora, o número de cartões amarelos, né, é 16. O número de cartões vermelhos, né, é 4. Nesse caso aqui, dá até para fazer a divisão, né, que vai dar 4. Né, essa razão aqui. Se eu pedir para vocês a razão entre o número de cartões, por exemplo, amarelos, né, e o número total de cartões. Não é isso? Como é que vai ficar? 16 sobre, qual é o total? 20, não é isso? E eu posso aqui simplificar. Nesse caso não dá uma divisão exata, mas eu posso simplificar, não é verdade? E como é que eu faço para simplificar isso daqui? Ó? A gente vai procurar um número, né? A gente vai procurar um número que dê para dividir os dois aqui ao mesmo tempo, né? Com certeza aqui é o 4. Então, dá para dividir por 4, dá para dividir por 4, não é isso? Então, como é que vai ficar essa nossa razão aqui? Ó? 16 dividido para 4 dá o próprio 4. Não é isso? 20 dividido para 4 dá 5. Então, a razão aqui entre o número de cartões amarelos e o total vai ser 4 quintos. Não é isso? Então, isso daqui é uma forma da gente compreender um pouco mais a ideia de razão. Né? Mas o que é essa razão em termos simples, assim, em termos mais acessíveis? Né? Então, é a divisão entre dois números. Né? É uma comparação entre duas grandezas, né? Então, a divisão entre dois números aí, ela fica bem, digamos assim, que fica com termos que sejam mais fáceis de compreender, certo? Então, essa daqui é a nossa ideia de razão, certo? Então, vamos lá. Continuando, a gente tem algumas razões que elas são consideradas razões especiais. Por quê? Porque a gente utiliza muito essas razões no nosso dia a dia, certo? Primeira dessas razões especiais aqui, ó, velocidade média. Não é isso? Todo mundo já ouviu falar em velocidade média, não é verdade? Então, por exemplo, certo veículo se deslocou da cidade A até a cidade B, né, e teve como velocidade média 80 km por hora, certo? Isso quer dizer que durante todo o percurso a velocidade dele foi 80 km por hora? Não necessariamente, né? Pode ser que em certa parte do percurso a velocidade dele foi de 70 e em certa parte do percurso a velocidade foi de 90, né? Digamos assim. Mas a velocidade média durante o percurso foi 80 km por hora. O que é essa velocidade média? A razão, não é isso? Então, ó, é a divisão, é a comparação, né, entre a medida da distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrer. Né? Então, por exemplo, certo veículo ele saiu da cidade A para a cidade B, né? Cidade A para a cidade B, e a gente sabe o seguinte, que a distância da cidade A para a cidade B
vamos supor aqui que é de 200 quilômetros, certo? 200 quilômetros. E ele gastou, por exemplo, um tempo, né? Ele gastou um tempo aqui de, sei lá, de 2 horas, né? Para fazer esse percurso aqui, ok? Então, eu quero saber qual é a velocidade média. Qual é a velocidade média? Lá na primeira série, livro, na disciplina de física, né, a gente vê que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, não é isso? Quer dizer, é a variação de espaço, né? Então é a distância, dividido pela variação de tempo, né? O tempo que ele demorou para percorrer, né? Então, tanto faz usar essa abordagem, né? Mas pelo nosso conceito aqui, a gente pode colocar que a velocidade média aqui vai ser a distância percorrida, né? Vou colocar D, de distância, certo? Dividida pelo tempo que foi gasto. Nesse nosso exemplo aqui, ó, né? Seria do que? 200, que foi a distância que foi percorrida, em quanto tempo? Em 2 horas, não é isso? Então, essa velocidade média aqui foi de o quê? Foi de 100. Não é isso? 200 dividido para 2, 100. 100 o quê? Aí você vai olhar aqui, ó, o que eu comparei? Quilômetros por hora, não é isso? Então, 100 quilômetros por hora. Beleza? Então, essa é a nossa ideia de velocidade média, certo? Então, esse conceito aqui é utilizado diretamente, diariamente aí, no nosso dia a dia, não é? Às vezes a gente utiliza ele e nem percebe, nem se dá conta, ok? E outra razão aí que é considerada como uma razão especial é a densidade demográfica de certa região, não é isso? Densidade demográfica é o seguinte, é o número de habitantes da população, né, e a área dessa região. Então, por exemplo, em uma certa região aí, vamos supor que moram 10.000 habitantes, certo? Só que essa região, vamos supor que ela tenha aí uma área de, sei lá, 10 km². Tá assim para ficar mais fácil, né? Então, a área aqui é 10 km². Então, a gente quer saber qual é a densidade demográfica, não é isso? Vou colocar assim, ó, D, densidade demográfica, certo? Número de habitantes dividido pela área, certo? Número de habitantes dividido pela área. Então, nesse nosso exemplo aqui, a densidade demográfica, né? Eu gosto de colocar DD de densidade demográfica porque tem também a densidade de um corpo qualquer aí que relaciona massa com volume, certo? Então, densidade demográfica aqui, eu gosto de colocar a abreviação aqui com 2Ds, beleza? Então, ó, qual é o número de habitantes nessa região aqui? 10.000, beleza, 10.000. E aí, nesse caso aqui, qual é a área aqui? 10 km², não é isso? Então, você dividindo 10.000 por 10, né? Você fazendo essa divisão aqui, 10.000 por 10, o resultado aqui vai dar 1.000, não é verdade? Então, esse resultado aqui vai dar 1.000. 1.000 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que a cada quilômetro quadrado, né, nessa região aí, a cada quilômetro quadrado moram 1.000 habitantes, não é isso? Então, isso daqui é a ideia de densidade demográfica, né? O número de habitantes dividido pela área, ok? Então, são essas as duas razões especiais que a gente tinha para trabalhar, né? A ideia aqui de razão e também essas razões especiais que são utilizadas, né? Digamos assim, no nosso dia a dia, frequentemente, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.